Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 11 de julho, quando se cumprem 30 anos sobre o genocídio de Srebrenica. Em julho de 1995, cerca de 8.000 homens e rapazes muçulmanos bósnios, em idade de combater, foram mortos na sequência do assalto militar das forças sérvias bósnias ao enclave de Srebrenica. Isto ocorreu a 5 meses do final da Guerra Civil, iniciada na Bósnia-Herzegovina durante a primavera de 1992. Em maio do ano passado, a Assembleia Geral da ONU criou um Dia Internacional em memória do genocídio de Srebrenica, na Bósnia-Herzegovina, apesar da oposição da Sérvia. Esse dia é assinalado a 11 de julho, precisamente hoje, o dia em que estamos a gravar. E para nos falar do 30º aniversário do genocídio de Srebrenica, é nosso convidado Ricardo Alexandre, jornalista da TSF, comentador da SIC Notícias e investigador do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. A edição técnica deste episódio é do Tomás Delfim e do João Martins. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vindo, Ricardo Alexandre. Obrigado por teres aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés. Obrigado eu. O colapso da Jugoslávia na década de 1990 desencadeou intensos conflitos étnicos, com a ascensão do nacionalismo sérvio sob Slobodan Milosevic. A Guerra da Bósnia, entre 92 e 95, opôs sérvios, bósnios e croatas, criando um ambiente de ódio e violência. Srebrenica, o enclave bósnio cercado por forças sérvias, tornou-se um alvo devido à população muçulmana. A falta de uma intervenção internacional eficaz e o cerco prolongado culminaram no massacre de julho de 1995. Começo por te perguntar de que forma o colapso da Jugoslávia contribuiu ou reuniu as condições para que esta tragédia acontecesse. O colapso da Jugoslávia inclui Srebrenica, ou seja, Srebrenica faz parte, é um dos episódios provavelmente mais marcantes das guerras de dissolução da Jugoslávia, que começaram em 1991, primeiro na Eslovénia, numa guerra muito curta, porque quem estava basicamente a combater pelo Exército Nacional Jugoslavo na Eslovénia era também esloveno e, portanto, rapidamente baixaram as armas. Depois houve uma guerra que durou até 95 com a Croácia, com os croatas que queriam a separação da Jugoslávia, e depois, a partir da primavera de 1992, com o referendo na Bósnia, no qual os sérvios bósnios não participaram e que declarou a independência da Bósnia-Herzegovina. Depois começa a Guerra Civil na Bósnia, que se estende até final de 95, quando é assinado o Acordo de Dayton, que levou a paz à Bósnia-Herzegovina, e depois ratificado em Paris. Esses 3 anos e meio de guerra incluem episódios como o cerco a Sarajevo, que durou 2 anos e meio, 3 anos, em que a população de Sarajevo esteve sitiada e sob bombardeamentos sérvios bósnios, que ficaram com o arsenal do Exército Nacional Jugoslavo. E isto é importante dizê-lo porque explica muito daquilo que foi feito em termos de crimes de guerra. Eu não vejo os povos, como se diz no Acordo de Dayton, nas nações constituintes da Bósnia, como este povo é mau em si, ou aquele povo é mau em si, ou é mais propenso a praticar o ódio. Acho que não devemos catalogar as pessoas assim. Acontece que os sérvios bósnios ficaram com muito mais poder militar do que as outras forças no terreno. E isso acaba por ter reflexo na dimensão dos crimes que foram praticados. Srebrenica é, se quisermos, o expoente máximo desses crimes. Muito bem. Há também aqui a intervenção da ONU. As Nações Unidas designam
Srebrenica como uma área segura em 93, portanto 2 anos antes do massacre. Depois temos lá capacetes azuis canadianos. Os canadianos são substituídos por holandeses e quando chegamos a julho de 95... O Dutchbat. O batalhão holandês é aquele que peca por completa inação perante o avanço das forças sérvias. E precisamente há aqui um falhanço dessa missão que é reconhecido pelas Nações Unidas e em particular ainda esta semana por António Guterres, o atual secretário-geral da ONU. Como é que a designação como área segura em 93 falhou na proteção da população bósnia? Falhou como falharam outras áreas seguras durante a Guerra Civil da Bósnia. Tinha havido expulsão de sérvios bósnios de algumas aldeias da região uns tempos antes. Portanto, primeiro foram os sérvios bósnios que foram, em número bastante mais reduzido, mas foram expulsos das aldeias onde viviam, portanto, por forças muçulmanas bósnias que nessa altura tinham algum predomínio militar nessa parte do leste do país. E depois, na primavera de 95, aí sim há um avanço das forças sérvias bósnias lideradas por Ratko Mladic. Os muçulmanos bósnios pedem ajuda à NATO. Há bombardeamentos sobre posições dos sérvios bósnios. Aparentemente, a NATO lançou 2 bombas. Disse que foram apenas 2 bombas, que não atingiram objetivos e as forças de Ratko Mladic acabaram por entrar na cidade. Entraram na cidade na manhã do dia 11, perante avanços que já se estavam a perceber que iriam acontecer. O Ratko Mladic pediu uma reunião com o comandante do batalhão holandês, que não tinham feito nada. Havia postos de observação dos holandeses na região que já tinham, nas semanas e meses anteriores, já tinham sido diversas vezes atacados e nunca os capacetes azuis holandeses ripostaram. Portanto, provavelmente levando ao extremo o mandato que tinham de peacekeeping, não propriamente não disparar. As forças do Mladic entraram, o Mladic pediu a tal reunião com o comandante do batalhão holandês, disse que era preciso parar com as mortes, mas que os muçulmanos bósnios tinham que se render totalmente, tinham que entregar as armas todas. E depois, nos dias seguintes, foi a separação de mulheres e crianças para um lado, homens para o outro, os homens encaminhados, mulheres e crianças que quiseram sair da cidade foram encaminhados para autocarros, homens e rapazes em idade de combater também levados para autocarros e depois por aqueles campos e florestas. Para serem mortos. E o que aconteceu foi que, ao fim de alguns dias, soube-se que tinham sido mortos. Soube-se passado algum tempo. Eu, aliás, estive em 97 em casa do jornalista que primeiro divulgou a notícia. É o David Rhodes, que escreveu depois um livro chamado Endgame: The Betrayal of Srebrenica. O David Rhodes era um jovem repórter, como eu, na altura, tínhamos 20 e tal anos. Ele escrevia para o Christian Science Monitor, que na altura ainda saía em papel, não apenas digital. Bons tempos. Ganhou o Pulitzer com isso. Porquê? Porque ele teve acesso a imagens de satélite do Exército dos Estados Unidos que mostravam as valas comuns. Pôde-se perceber, através dessas imagens de satélite, que havia em várias aldeias ao redor de Srebrenica enormes valas comuns onde as pessoas tinham sido executadas, muitos com os olhos vendados, tinham sido executados com tiros na nuca, havia gargantas cortadas, havia tudo um pouco, e estavam nessas valas comuns ao lado de Srebrenica. Eu aí nessa visita em 97 não fui a Srebrenica propriamente dita, fui acompanhado de um jornalista do La Vanguardia e fomos à casa do David Rhodes, que vivia em Tuzla, que foi a cidade que mais se conservou multiétnica ao longo da Guerra Civil, com uma neutralidade muito impressionante e um convívio multiétnico muito impressionante, apesar de estar ali ao lado de Srebrenica. E não fui propriamente a Srebrenica, ou a não ser que me esteja a falhar a memória, mas acho que me lembraria. A primeira vez que foi em 2001, fazendo uma viagem de autocarro entre Belgrado e Sarajevo. Na altura, os autocarros que saíam de Belgrado não iam para um destino que se chamava Sarajevo, faziam questão de que o destino se chamasse Srpsko-Sarajevo, claro. Sarajevo sérvio, e era de facto uma parte da cidade que ainda estava barricada
e portanto fazia parte do território da República Sérbica, não da parte da Federação Bósnia, e portanto fiz essa viagem um bocado surreal, porque foi na altura do Euro, não sei se foi em 2000, ou se foi em 2000, talvez faça mais sentido 2000, porque eu creio que estávamos na altura de um Euro, tínhamos acabado um Euro de futebol, e na fronteira, quando os guardas fronteiriços entraram no autocarro e viram que havia ali alguém com passaporte português, mandaram-me sair e estive à porta de uma esquadra a dar toques numa bola, enquanto eles diziam Rui Costa, Figo, Deco. E quando eu voltei ao autocarro, as pessoas estavam possessas, capazes de me matar, porque tinham estado ali 15, 20 minutos parados. E tu a jogar a bola. Enquanto via um gajo a dar uns toques numa bola com polícia. Eles achavam que eu, sendo português, seria especialmente dotado em... E eras ou não? Não, o pé esquerdo não era mal, mas já foi noutros tempos. E então, chegando a Srebrenica, a coisa mais impressionante que me aconteceu, Hélder, estive lá 6, 7 horas e não vi ninguém falar na rua. Ninguém falava. As pessoas caminhavam lado a lado em silêncio. Toda a gente estava em silêncio. Nos sítios onde entrei, ouvi alguém que me serviu, mas eu creio que nem isso, que eu pedi um café num sítio, uma água, e o tipo entregou o café e a água, eu paguei, silêncio. Toda a gente em silêncio. Isto era apenas poucos anos depois do massacre, do genocídio, e a questão do genocídio é uma questão disputada. Sim. E podemos, se quiseres, falar disso. Sim, vamos falar a seguir. Mas foi assim aquilo que mais me marcou nessa primeira visita. Um pesadíssimo silêncio em todo aquele ambiente. Ninguém falava com ninguém. As crianças saíam das escolas de mãos dadas, umas com outras, as mais crescidas, outras com os pais ou com as mães, tudo em silêncio. Não quero dizer que depois, passado mais umas horas, se eu tivesse continuado lá, nessa mesma tarde fui passar a Evo, se tivesse continuado lá, não ouviria pessoas falar. Mas foi o primeiro retrato, Mas é um impacto brutal numa terra que onde se continua a viver de forma bastante modesta, e também foi outra das características na altura, das coisas que mais me impressionaram. Depois voltei lá em 2013, numa coisa organizada pelo German Marshall Fund, um seminário de liderança transatlântica, que reuniu pessoas europeias e norte-americanas, e voltei lá. Aí já era um bocadinho diferente, aí já estava o Memorial de Potocari organizado, já havia um museu, já havia, se quiseres, até pessoas que se tinham profissionalizado, entre aspas, para explicar aos turistas e aos visitantes o que é que aconteceu ali. Uma construção da memória. Já havia construção da memória, se quiseres, até um certo turismo à volta de Srebrenica. Que habitualmente vai de mão dada, não é? Esse turismo com a memória. Voltando aqui às Nações Unidas, a missão de paz, e após esta declaração de área segura em 93, a missão de paz era liderada, como dizias ainda há pouco, por forças neerlandesas, era subfinanciada, tinha poucos soldados, cerca de 400, e armamento inadequado. E portanto, quer dizer, a falta de apoio aéreo e de ordens claras, juntando à pressão das forças sérvias de Ratko Mladic, de que falaste ainda há pouco, levou então à rendição de Srebrenica. Um relatório da ONU em 99, portanto 2 anos depois do genocídio, admitiu falhas de comando e subestimação da ameaça, permitindo então a queda do enclave. Na última terça-feira, o atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, homenageou as vítimas do genocídio numa cerimónia na sede da ONU em Nova Iorque, em que se assinalou o 30º aniversário do genocídio. António Guterres, representado pelo seu chefe de gabinete, uma vez que ele estava no Brasil, onde tinha participado na cimeira dos BRICS, portanto, através do seu chefe de gabinete, António Guterres expressou solidariedade pela, e cito, pior atrocidade em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, e sublinhando que nesse verão de 95 uma geração inteira foi perdida. Ele reconhece duas verdades, ou duras verdades. Há 30 anos, a ONU e o mundo falharam com o povo deste enclave. O que eu te pergunto é, este ato de contrição não vem necessariamente tardiamente, porque já 2 anos depois disso o relatório da ONU apontava falhas.
mas é sempre importante sublinhar que a ONU e a comunidade internacional no seu conjunto não esteve lá, ou não estiveram lá para evitar o que acabou por acontecer. Sim, mas isso teve consequências ao longo dos anos. Claro que o mais fácil é dizermos que não se fez nada, e provavelmente os muçulmanos bósnios gostariam que se tivesse feito muito mais, claro. Mas foram-se fazendo coisas. Desde logo, houve um governo holandês que, passados uns anos, caiu. Quando soube isso, houve um governo que teve que ser demitido, ou demitiu-se, na sequência de se perceber a inação que houve da parte do batalhão holandês. Depois tivemos, e muito importante, em 2008, 2009, o então presidente sérvio Boris Tadić, do Partido Democrata, pediu desculpas, foi a Srebrenica e pediu desculpas em nome do povo sérvio. Não disse a palavra genocídio, mas pediu desculpas em nome do povo sérvio. Foi a primeira vez que um presidente sérvio... Pelo massacre de Srebrenica. E não genocídio. Mas foi um passo muito importante. Certo. Algo que seria absolutamente impensável com o presidente da Sérvia que existe hoje, Aleksandar Vučić. Depois tivemos o Parlamento Sérvio, ainda em 2010, aprovou um pedido de desculpas. Também ainda, portanto, com Tadić no poder. Tivemos em junho de 2021 o alto representante das Nações Unidas na Bósnia. O alto representante funciona assim uma espécie como governador de um protetorado. Tem poderes que lhe foram dados pelo Peace Implementation Council, que vem de Bona, são chamados poderes de Bona, precisamente por isso, foi uma cimeira internacional em Bona que deu a este representante das Nações Unidas, chama-se alto representante, os poderes de uma espécie de governador local, isto é, sabemos que a Bósnia está dividida em duas entidades, a Federação Bósnia e a República Sérvia da Bósnia, ou República Srpska. Este alto representante tem, por exemplo, o poder de demitir políticos locais das suas funções, de cada uma das entidades, se entender que eles não estão a respeitar o que está nos pressupostos do Acordo de Dayton. E este alto representante, em junho de 2021, portanto há 4 anos, aprovou uma lei contra a negação do genocídio. Mas até agora só houve uma sentença, e foi em maio deste ano, houve um negacionista que teve uma sentença por causa de declarações que preferiu, etc. Deixa-me fazer aqui um desvio, de algum ceticismo, que é, esses passos que foram dados pelas autoridades sérvias não estarão relacionados com o processo de adesão à União Europeia? Se quisermos no tempo do Partido Democrata e como... Isto para sermos cínicos, ou então não? Eu acho que é um misto. Na altura do Partido Democrata e pelo tipo de pessoas que estavam no poder em Belgrado, podia ser sim, é conveniente ao país ter este tipo de discurso, mas também acredito que houvesse alguma tentativa de virar de página e de enfrentar encarar de frente os crimes que foram cometidos em nome dos sérvios por uma determinada liderança política. E é importante chegar a isto pelo seguinte: o ano passado, quando o 11 de julho foi declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como Dia da Memória do Genocídio de Srebrenica, e é assim que está, ou seja, já não é apenas a deliberação do Tribunal Internacional de Justiça. Eu e tu podemos achar que não é genocídio, por hipótese. Podemos achar, ok, foram uma atrocidade, crimes em massa, crimes contra a humanidade, arranjar outras designações, até porque não houve um plano sistemático e deliberado de eliminar toda a população muçulmana bósnia, nem do país, nem propriamente de Srebrenica. Mas qual é o fundamento? Porque as mulheres não foram assassinadas? Porque as mulheres e as crianças e os mais idosos não foram assassinados, foram poupados. Outros haverá que também foram poupados por uma razão ou outra, porque estavam feridos, porque já não estavam a combater, etc., porque se renderam, porque entregaram armas, seja o que for. Mas uma avaliação nossa é uma coisa, outra coisa é uma deliberação de um Tribunal Internacional de Justiça, e a seguir a uma deliberação do Tribunal Internacional de Justiça, uns anos depois, há a Assembleia Geral da ONU que declara o dia 11 de julho como Dia da Memória do Genocídio de Srebrenica. E, portanto... ainda assim com a oposição da Sérvia. E já agora, entre os países europeus, o único que votou contra essa resolução foi a Hungria, de Viktor Orbán, o que também não surpreende nada. Também não surpreende. E, portanto, vamos assumir o que é oficial, que foi um genocídio. Milos Vučić é o atual presidente da Câmara de Srebrenica. É sérvio.
foi eleito em outubro, uns meses depois desta resolução. Disse que a sua vitória era uma resposta à resolução da ONU. Uhum. Portanto, é neste ponto que estamos. Já agora, Milos Vučić é primo de Aleksandar Vučić. Milos Vučić atual presidente da Sérvia. Milos Vučić só foi viver para Srebrenica em 95, depois dos crimes que foram cometidos. O primo é Aleksandar Vučić. Quem era Aleksandar Vučić em 1995 era ministro da Informação de Slobodan Milošević. Muito bem, exatamente. Portanto, ligações perigosas e muito convenientes também para a Sérvia neste caso. Mas sim, há de facto essa classificação como genocídio pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia. Há a condenação de Mladić em 2017 por genocídio e crimes contra a humanidade. Ele foi condenado à prisão perpétua e a decisão foi confirmada em 2021. Era um general muito respeitado na Sérvia e era alguém que era, apesar daquilo que fez ter sido em nome da República Sérvia da Bósnia, era muito protegido e respeitado pelo Estado sérvio de uma forma geral. Deixa-me só recordar-te aqui uma coisa, um pequeno aspecto. Creio que em 2001 estava em Belgrado em casa de um amigo, infelizmente já falecido, numa zona de Belgrado que já fica mais ou menos zona limítrofe da cidade, que se chama Banovo Brdo. É uma zona, hoje em dia já é uma outra cidade, é um grande dormitório, se quisermos, que tem umas zonas e uns condomínios e umas coisas de classe média, outras um bocado mais para a gente mais endinheirada. E esse meu amigo, que era funcionário do Museu Municipal de Belgrado, era um historiador de arte. Eu fiquei a dormir em casa dele uns dias e ele disse-me: olha, o Mladić está aqui perto, mora aqui ao lado. Eu: moro aqui ao lado como? Mora aqui, ele está aqui. Eu: mas como está aqui? Ele não está escondido, fugido à Justiça Internacional? Eu disse: não, mas tentei lá, tentei lá entrevistá-lo. Provavelmente não te vão deixar passar, mas tenta. E eu fui, e até determinada altura depois apareceram umas pessoas bem encorpadas, sim, assim à frente, vestidas à civil, dizer: onde é que vai? Eu disse: olha, sou jornalista de Portugal e gostava de entrevistar o general Mladić. Disse: volte para trás. Claro. E, portanto, é um ótimo episódio. Ainda há muitos negacionistas do genocídio, isto aliado também ao stress pós-traumático, e nós podemos trocar histórias. Tu tens bastantes mais, mas eu tenho aqui um relato que gostava de partilhar também. Mas a primeira parte, ainda há muitos, atualmente, portanto, a 11 de julho de 2025, ainda há muitos negacionistas do genocídio. Creio que sim, do genocídio, e mesmo há muita gente na Sérvia que reconhece que foram cometidos crimes muito graves, mas diz que nós também sofremos, também fomos vítimas, e também foram, obviamente, em algumas situações, mas que não só não reconhecem o genocídio, como não querem reconhecer que houve de facto um massacre daquela dimensão, e dizem que os números são absolutamente inflacionados, que não morreu tanta gente, etc, etc. Portanto, não há sequer... E o discurso político não ajuda, reforça esta narrativa, não ajuda sequer a enfrentar aquilo que aconteceu, não ajuda a uma justiça transacional, não ajuda a esforços de reconciliação, etc. Acho que estamos a falar ainda de comunidades muito divididas. Os muçulmanos bósnios eram cerca de 70% da população antes da guerra, e hoje em dia são 40%, e os sérvios são os outros 60%, portanto os sérvios passaram a ter a maioria na população da cidade. Durante algum tempo os autarcas locais eram muçulmanos bósnios, porque havia uma divisão entre os partidos sérvios, mas agora dá umas eleições para cá, os sérvios bósnios apresentam uma lista conjunta e vencem normalmente as eleições, e obviamente que nos manuais escolares das escolas daquela região não se fala de genocídio, não se fala de massacre. A história acaba na Segunda Guerra Mundial com as vitórias partisãs sobre os fascistas croatas e os nazis alemães, e portanto há todo um trabalho que está por fazer relativamente a isso. Aliás, o atual presidente da República Srpska, o Milorad Dodik, exato, tem negado repetidamente a classificação de genocídio, descreve o que se passou como um crime menor e que se chega a questionar o número de vítimas. Portanto, é nesta situação que nós estamos, o que
declarações como esta, na minha opinião, inflamam necessariamente tensões étnicas, acabam por minar a confiança nas instituições judiciais internacionais e dificultam também uma reconciliação num país que, enfim, como há essa divisão étnica tão marcada, clamaria por uma reconciliação, e estamos aqui 30 anos depois deste genocídio a falar, e há uma polarização ainda entre as comunidades bósnias. Sim, para a reconciliação é preciso muita coisa. Eu trabalhei um bocado sobre o assunto nas minhas lides mais académicas. No IPRI? No ISCTE, a minha ligação ao IPRI é bastante recente, foi sobretudo no mestrado e no doutoramento no ISCTE, que trabalhei sobre esta questão dos Balcãs. E obviamente que não inventei a pólvora, mas acabei por fazer, para além da análise qualitativa e das experiências no terreno e das entrevistas e da bibliografia que li, na qual investi muito, fiz inquéritos a centenas de estudantes universitários, porque tentei apanhar uma geração que não tivesse vivido a guerra, isto é, pessoas que estavam a nascer quando o país se começou a desintegrar, o país antigo, a Jugoslávia, isto feito nas várias capitais das antigas repúblicas jugoslavas, e aquilo, se pode chegar a uma conclusão, é que para haver reconciliação, além de várias coisas, tem de haver uma emergência de novas lideranças políticas que não estejam marcadas pelos acontecimentos de 92, 95, tem de ser uma nova geração. Tem de haver integração europeia ou integração em espaços supranacionais, regionais, se quisermos, porque podemos eventualmente até no futuro pensar numa espécie de nova confederação de países que no fundo saíram do mesmo, que era a Jugoslávia, mas se quisermos alargar a uma Albânia, etc., se a integração europeia continuar a ser uma coisa tão difícil como é até aqui. E depois temos outra questão, que é os incentivos que aquelas antigas repúblicas jugoslavas, que agora são Estados-membros candidatos à União Europeia, os incentivos externos que têm para não se ligar ao projeto europeu e preferirem outro tipo de situações, e não é apenas designadamente a Rússia, a China, em alguns casos a Turquia, as monarquias do Golfo, sobretudo sobre a Bósnia e sobre o Kosovo, mas há influências várias, porque a Sérvia tem ótimas relações com a Turquia tem investimentos na Bósnia, mas não apenas no lado bósnio, também no lado dos sérvios bósnios, portanto há muitos interesses na região. E a União Europeia, sob o pretexto dos critérios de Copenhague e dos critérios de adesão à União Europeia, a forma como o processo é difícil e moroso torna tudo mais complicado. Por exemplo, e leva à fadiga também. E leva à fadiga, chamada eurofadiga, né? Que se sente muito naquela região. Dou-te o exemplo, por exemplo, que é sinal que andamos todos cá já há algum tempo, mas a ministra sérvia da Integração Europeia era a chefe do gabinete de Integração Europeia em 2006, 2007, quando a entrevistei a primeira vez. Agora fiz uma entrevista há pouco tempo. Mas continuou ou foi reconduzida? Foi reconduzida, e foi interessantemente reconduzida porque o SNS, o Partido Progressista do Alexander Vučić, percebeu que aquele gabinete era um gabinete que funcionava bem, e ela não só foi reconduzida, como depois acabou por ser promovida e é hoje a ministra. Mas ela dizia-me: eu estou a trabalhar nisto há 25 anos. A Conferência de Zagreb, o Conselho Ministro Extraordinário da União Europeia em Zagreb, que abriu as portas à integração dos países dos Balcãs Ocidentais, e isso depois foi ratificado numa cimeira em Salónica, etc. Teve vários passos. Creio que a de Salónica é 2003. Isso mesmo, mas 2003. Mas passaram 22 anos. Passaram 20 e tal anos. Sim. Há pessoas que estão à espera e a achar que vão entrar para a União Europeia há 20 e tal anos. Sim, ali nos Balcãs Ocidentais apenas a Croácia entrou há 12 anos. Entrou a Eslovénia, depois sim, exatamente. A Eslovénia no alargamento de 2004 e depois a Croácia. Naquele grande alargamento, exatamente. E depois a Croácia em 2013. Exatamente. Portanto, mas é um processo muito, muito longo, muito moroso, e é natural que as opiniões públicas se cansem, e é natural que os partidos nacionalistas se possam fazer valer disso ou se recauchutam e se tornam supostamente pró-europeus, ou fazem valer o discurso nacionalista novamente. E depois há partidos como o SNS na Sérvia, que conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é louvável. Sim.
Depois há aqui a dimensão também do stress pós-traumático. Em 2018, portanto há 7 anos, quando o genocídio fazia 23 anos, eu falei com um médico que estava então a especializar-se em psiquiatria. No final da guerra ele tinha 16 anos e, portanto, partilhou com o Expresso as suas memórias de guerra na adolescência. Ele vivia em Sarajevo durante a guerra, que foi tomada e bombardeada, já aqui falaste disso. Eles tinham acesso muito limitado a comida muito básica, como arroz, farinha para fazer pão e às vezes leite em pó e açúcar, mas tinham de cultivar os vegetais nos seus terraços e varandas, mas só se conseguissem arranjar sementes. Frequentemente não tinham água da torneira, tinham de andar quilómetros para transportar água em latas e na maior parte das vezes não comiam carne. Ele tem aqui nestas declarações nesta conversa, há 7 anos, que partilhou aqui um dado interessante, um outro dado interessante, que é, ele faz parte, ou este genocídio faz parte da sua memória de longa duração e é algo que ele tenta transmitir aos filhos, procurando um futuro melhor para eles. Ele tem 2 filhos. E se me permites só uma declaração, uma passagem dessa conversa: todos os dias estávamos debaixo de fogo de snipers e tiros de morteiros, fomos expostos a um constante trauma de guerra e temíamos pelas nossas vidas e pelas vidas da nossa família e amigos. Milhares de pessoas tiveram consequências psicológicas da guerra e desenvolveram stress pós-traumático. Isto é o relato de alguém que era adolescente no final da guerra, que entretanto estudou e formou-se em medicina e especializou-se em psiquiatria. Esta é a dimensão do stress pós-traumático, das feridas que esta guerra e este massacre, genocídio em particular, deixaram. Foram também relatos que foste ouvindo nas tuas digressões por esta zona. Sim, estou-me a lembrar em concreto do caso de uma pessoa em Sarajevo, de uma amiga em Sarajevo, com quem estive frequentemente em 96, 97, que vivia em Grbavica, que era um sítio na cidade de Sarajevo, mas era um dos bairros que estavam controlados pelos sérvios bósnios, e portanto ela, não sendo sérvia-bósnia e ficou do lado controlado pelos sérvios bósnios, estava claramente em perigo de ser morta ou de ser violada, etc. E ficou 3 anos fechada num quarto. 3 anos fechada num quarto. 3 anos fechada num quarto. É evidente que quando se conhece essa pessoa uns tempos depois, sou um bocado mais velha que eu, tinha trabalhado como educador de infância em creches de Sarajevo. Não é uma pessoa... Não se volta a mesma pessoa. Se volta a mesma pessoa. Há aqui um dado também importante, a conversa já vai longa, ainda que muito interessante. O Centro Internacional para Pessoas Desaparecidas identificou mais de 7.000 vítimas usando o ADN, permitindo funerais dignos e preservando a verdade histórica. E há aqui uma importância que tem sido sublinhada e que nunca é demais sublinhar, das mães de Srebrenica, que têm pressionado por justiça, têm contribuído para condenações no Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia e têm mantido, dentro do possível, a memória viva, apesar da resistência dos tais negacionistas que se queixam de estigmatização dos sérvios. Tiveste algum contacto com esta organização? Tive na altura, creio que em 2013, falei com alguém, mas estando integrado num grupo, foram conversas assim mais ou menos circunstanciais, mas sei que têm sido das organizações mais ativas na Bósnia-Herzegovina para denunciar não só os crimes, para ajudar de alguma forma a que tenha continuado o extraordinário trabalho forénsico que foi sendo feito na Bósnia. Só este ano, por exemplo, foram acrescentados à lista das vítimas de Srebrenica e no cemitério em Potocari foram acrescentados mais 7 nomes. Não é muito, mas aos poucos os nomes vão aparecendo. Há 10 anos, eu não tenho francamente números atuais, mas há 10 anos ainda faltavam identificar cerca de 1.500 pessoas. E portanto isso é um trabalho que tem sido feito aos poucos. Como se vê, todos os anos são acrescentados novos nomes, mas é algo que está certamente inacabado, é algo profundamente traumático para as famílias. Um jornalista do BIRN, do Balkan Investigative Reporting Network,
contava num artigo esta semana que foi inaugurada uma espécie de lar para pessoas idosas junto a Potocari, e que aquelas mulheres que lá estão, sempre que aparece alguém, parece que se nota no olhar delas, ou dizem que é a esperança de que possa ser um marido, um filho, um sobrinho que esteja ali a aparecer. Portanto, é um assunto ainda profundamente traumático para muita gente. Reparei há pouco, quando falaste na estigmatização dos sérvios. De certa forma, em alguns casos, é real, porque também houve sérvios vítimas no Kosovo e fala-se pouco disso. Também houve sérvios vítimas na Croácia e na Bósnia e fala-se pouco nisso. Por exemplo, há a Operação Tempestade, na primavera de 95, na Krajina, territórios de maioria sérvia dentro do que é hoje a Croácia, a República da Croácia, e a Operação Tempestade, essa Operação Tempestade foi basicamente a expulsão de 300 mil sérvios em 5 dias. 300 mil foram expulsos das suas terras, das suas aldeias, em 5 dias. Uma empreitada terrível. Uma empreitada militar considerável por parte da Croácia, que tinha sido ajudado por bombardeamentos da NATO. E, portanto, há alguma razão, mas uma coisa é reconhecer isso, outra coisa é negar o que aconteceu em Srebrenica, e o que aconteceu em Srebrenica, à luz do Tribunal Internacional de Justiça, à luz da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi um genocídio. Foi um genocídio. Voltando muito rapidamente às palavras de Guterres há escassos dias, ele lança alertas, apelos, vemos novamente a glorificação dos criminosos de guerra, voltamos a ver as mesmas correntes perigosas que antes levavam a crimes de atrocidade. Caros amigos, não podemos ignorar estes sinais de alerta, e lança um apelo para que todos os Estados-membros da ONU cumpram a sua responsabilidade partilhada de defender as lições deste genocídio, preservar a verdade histórica e proteger a dignidade humana. Ele fala aqui da atualidade, dá um passo relativamente à atualidade, mas não menciona casos concretos. Mas, quer dizer, é inevitável olhar para estas palavras, escutar estas palavras e pensar no que se passa atualmente na faixa de Gaza, porventura também na Ucrânia. Alguns países e organizações de direitos humanos falam abertamente em genocídio no caso de Gaza, mas Guterres tem afirmado repetidamente que tal classificação é uma responsabilidade dos tribunais competentes e não da ONU. Portanto, o que eu te pergunto é se nós podemos olhar estes alertas de Guterres e passá-los também para o que se vive atualmente em Gaza e na Ucrânia, e se faz sentido esta cautela de Guterres na designação? Faz, mas o Tribunal Internacional de Justiça já usou várias vezes o termo genocídio. O termo genocídio. Não foi o Tribunal, não é uma sentença do Tribunal, mas foram os procuradores do Tribunal que estão a acusar quer dirigentes do Hamas, quer Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant, o ex-ministro da Defesa. Já existe essa acusação. Assim que houver uma deliberação do Tribunal Internacional de Justiça relativamente a isso, uma sentença preferida, provavelmente depois há capacidade para a ONU, ou para a Assembleia Geral da ONU, ou para o Secretário-Geral, poder propor o que houve em relação a Srebrenica, não é? Este Dia da Memória do Genocídio de Srebrenica. Ou seja, eu percebo as cautelas Guterres, espera primeiro pela justiça, mas depois há que haver uma decisão política, que, por exemplo, no caso europeu, ainda não aconteceu. Srebrenica já devia ter uma data fixa no calendário europeu de memória, digamos. Como há o dia D é diferente, é um dia da vitória, mas, por exemplo, o Dia Europeu da Memória das Vítimas de todos os regimes totalitários. Este dia existe no calendário europeu. É 23 de agosto, assinala a data da assinatura do Tratado do Pacto Germano-Soviético, portanto Hitler-Stalin, em 1939. Poderia haver isso. Não há. Se calhar estamos a falhar, se calhar a União Europeia está a falhar. Ainda para mais com países candidatos à adesão, ao bloco comunitário. Ao bloco comunitário. O dia de hoje, o 11 de julho, está a ser assinalado de uma forma formal ou solene em muito poucos países. Sei que a Áustria, por exemplo, está a inaugurar um monumento, uma espécie de
de monumento com a ideia de flores na Praça das Nações Unidas em Viena. Mas há alguma coisa na Holanda. A Universidade de Utrecht é das universidades que acompanha mais esta questão do genocídio na Bósnia, mas não há muito, quer dizer, poderia haver um dia do genocídio de Srebrenica, um dia europeu do genocídio de Srebrenica, naturalmente, e não há. Portanto, a ONU fez uma espécie de meia-culpa logo no final dos anos 90, continua a alertar. Mas difícil ser consequente, porque depois temos, se isto chega ao Conselho de Segurança, a Rússia vai vetar. Claro. Como sabemos, noutros casos, se chega uma condenação deste género a Israel, os Estados Unidos vão vetar. E, portanto, o Conselho de Segurança é algo... que precisa de uma reforma. Uma reforma e é inoperacional, está absolutamente bloqueado. Mas é interessante. Como, aliás, António Guterres já tem chamado a atenção variedíssimas vezes. Exatamente. Mas é interessante chamar também a atenção para não digo silêncio, mas a pouca importância que se tem dado a este dia dentro da União Europeia. Portanto, é uma excelente chamada de atenção para fechar esta edição que não pode terminar sem a pergunta da praxe do mundo a seus pés. Se neste momento, Ricardo Alexandre, pudesses viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições orçamentais ou de outra ordem, para onde irias e porquê? Se calhar hoje, 11 de julho, gostava de estar em Srebrenica, não estou. Se calhar até há jornalistas de meios portugueses que estão e se fizeram essa aposta, fizeram-no muito bem. Sabemos que hoje as condições para enviar repórteres para o estrangeiro não são as melhores, mas alguns ainda têm mais capacidade e alguns até têm mais obrigação de o fazer que outros, pelos recursos públicos que têm. Mas gostava hoje muito de estar na Bósnia, tenciono voltar aos Balcãs tão breve quanto possível. Gostava também muito de estar em Teherão. Estou com um visto pendente há vários meses. Infelizmente as coisas agora tornaram-se até mais complicadas para conseguir esse visto. Não é um visto turista, é um visto jornalista. Eu nunca fui para sítios como se fosse turista a fazer jornalismo, para tentar enganar autoridades quando a concessão de visto é complicada. Espero sempre um visto como jornalista. Portanto, esse seria outro sítio e obviamente gostaria muito de estar na faixa de Gaza, mas isso toda a gente gostaria pelos motivos óbvios. Naturalmente. Muito obrigado, Ricardo Alexandre. Foi o nosso convidado desta edição do Mundo a Seus Pés, jornalista da TSF, comentador da SIC Notícias e investigador do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Obrigado também ao Tomás Delfim e ao João Martins pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá.